Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Salmos de número 121, versículo 1, nós lemos: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro ou me virá o socorro? Direções que devemos olhar para cima. Muitos de nós temos muita dificuldade para olhar para cima. Eu não me refiro no sentido de direção, mas de ver o agir ou reconhecer o mover de Deus. Quando o salmista disse: Levanto os meus olhos para os montes, dentro desse sentido é que os montes de Israel, boa parte deles haviam guaritas com homens militares, soldados bem armados, guardando as fronteiras, guardando todo o território de Israel. E as pessoas, quando viam aqueles guardas ali, elas iam dormir tranquilas porque sabiam que aqueles homens estavam ali prontos para qualquer situação para defender o seu povo. Mas, infelizmente, muitos deles, diante do cansaço que tinham, muitos acabavam dormindo. Por isso, quando você olha um texto mais à frente, você vai perceber que a palavra diz que Deus não dorme nem cochila. E aí o salmista diz: de onde me virá o socorro? E quando ele entra nesse contexto, ou nesse assunto, ele está dizendo: eu não estou mais olhando para os montes ou esperando resposta de alguém que esteja lá numa guarita, ou alguém que possa me socorrer numa necessidade, mas este socorro que diz: de onde me virá o socorro? Ele está tratando exatamente de Deus. Por isso, logo após, ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Então entenda, olhar para cima significa a necessidade de adorar, mas também de se entregar àquele que é digno de exaltação e esperar dele a resposta para as nossas necessidades ou socorro, porque muitas vezes nós olhamos para cima para ver alguém, mas o salmista está olhando na direção de um Deus poderoso que está acima de todos nós. Olhar para cima, eu também digo que não é um ato de alguém curioso atraindo outros curiosos para olharem na mesma direção, mas é algo muito maior do que isto. Certa vez, estava assistindo um desses canais de TV que faz pegadinhas com pessoas nas ruas, e eles colocaram alguém olhando para cima e gritando: desce daí, senão você vai cair. Acreditem vocês ou não, mas em 5 minutos, talvez até menos, havia uma multidão em volta dele também olhando para a mesma direção, querendo saber ou querendo ver com quem ele estava falando. Você percebe que este olhar para cima não é o mesmo olhar para cima que eu e você, que conhecemos a Deus. Não é uma pegadinha de alguém querendo fazer com que alguém olhe na mesma direção que você sem ver nada. Esse olhar para cima é olhar para dentro do contexto bíblico, é saber que um dia o Senhor virá sobre as nuvens para buscar a sua igreja. Jesus não vai vir de baixo, Jesus não vai sair rompendo a terra, ele vai vir de cima, do alto. Quando ele vier buscar a sua igreja, virá do alto. Se você olhar, conforme diz aqui Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 7, veja o que diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os ultrapassaram, e todas as tribos da terra, e os lamentarão sobre ele. Sim, amém. É o que diz o texto. Um dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, todos nós, queridos, seja crente, não crente, acredite ou não, será obrigado a olhar para cima. Por isso o salmista diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E ele diz depois: o meu socorro, ele vem do Senhor. O Senhor vem sempre de cima. O Senhor vem de cima. Conforme a palavra do Senhor também diz que nós devemos esperar, olhar, direcionar o nosso clamor de cima, porque vem de cima o nosso Deus, vem de cima a resposta do Senhor, e é para cima que o nosso olhar deve estar elevado. Olhe para cima, quando tudo estiver ruim demais, olhe para cima, clame ao Deus Todo-Poderoso, porque certamente, quando você menos esperar, o teu socorro virá.
Olhe para cima. Qual a direção, pastor, que eu devo olhar a partir de hoje? Aprenda a olhar para cima. Aprenda a olhar para um Deus Todo-Poderoso que está velando, olhando e assistindo e te abençoando em nome de Jesus. Senhor, nos ajude a olhar mais para cima, a reconhecer que sou um Deus Todo-Poderoso. Nos ajude a olhar para cima, porque sabemos que de cima que virá a nossa salvação. Em nome de Jesus, amém.